Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa videoaula darei uma rápida introdução sobre o estudo dos vírus, abordando suas características gerais, estruturas e mecanismos de reprodução. Espero que você aproveite e aprenda um pouquinho sobre esse curioso micro-organismo que tanto acomete os seres vivos. Então, vamos à nossa videoaula? Pessoal, antes de nós falarmos sobre as características gerais, tá, seria importante que nós falássemos a respeito de alguns pontos que são levados por vocês para a sala de aula toda vez que nós estamos falando a respeito de um assunto relacionado aos vírus. Primeiro, se os vírus são considerados como sendo micro-organismos vivos ou não. Respondendo essa primeira pergunta, os vírus sim são considerados como seres vivos por dois motivos. Primeiro, por possuírem material genético. Segundo, por apresentarem, possuírem a capacidade de sofrerem modificações ao longo do tempo, ou seja, sofrerem mutações. É lógico que você pode perguntar, mas professor, mas o vírus não tem a capacidade de reproduzir, né, de se reproduzir sozinho, o vírus não tem a capacidade de reagir a qualquer estímulo de natureza externa, né? O vírus não tem a capacidade de metabolismo próprio. Essas condições não seriam condições mais específicas em relação aos seres vivos? E eu falo para vocês o seguinte, a grande maioria dos seres vivos, essas duas primeiras condições, né, que é a presença de material genético e também essa capacidade de sofrer modificações ao longo do tempo, já são condições suficientes para caracterizá-los como tal. Tá? Em relação ao segundo ponto, né, de nós sabermos em que reino os vírus possam estar enquadrados, eu te respondo em que nenhum dos reinos existentes. Se nós considerarmos um sistema de 5 reinos, um sistema de classificação para 5 reinos, Monera, protista, fungi, vegetal, animal, ou um sistema de classificação para 6 reinos, que é o sistema de classificação mais moderno, envolvendo o reino bactéria, o reino árquea, o reino protoptista ou protista, o reino fungi, o reino vegetal ou o reino animal, independente dos reinos, né, de acordo com o sistema de classificação que você esteja analisando, seja mais antigo ou seja um pouco mais recente, tá? Os vírus eles não estão enquadrados em nenhum dos dois sistemas, em nenhum dos reinos. Por quê? Porque nos reinos só existem organismos, organismos celulares, ou seja, organismos dotados de célula, que é a unidade básica fundamental para a constituição dos seres vivos. Os vírus, por sua vez, eles são considerados como sendo seres acelulares. Se eles são acelulares, então não podem ser enquadrados, porque os sistemas de classificação atuais eles englobam apenas organismos uni- ou pluricelulares. Ok? E o terceiro ponto, que ele é fundamental, que todos vocês perguntam também, bom, se os vírus, então, eles não são organismos celulares, então eles são constituídos de forma. Eles são constituídos, na verdade, pessoal, por um envoltório de natureza proteica chamada de capsídeo, tá? Que está envolvendo, na verdade, um material genético. Então, na verdade, o que vocês estão observando aqui? Vocês estão observando uma cápsula de natureza proteica envolvendo internamente o seu material genético, que pode ser tanto o DNA quanto o RNA. Ou o DNA ou o RNA como material genético. Tá? Então, são as estruturas fundamentais. Esse conjunto formado por essa cápsula proteica chamada de capsídeo, mais o material genético interno, né, recebe o nome de núcleo capsídeo. Então, o núcleo capsídeo é a associação dessa cápsula proteica envolvendo o material genético, que pode ser, mais uma vez, o DNA ou o RNA. Só que, para além disso, existem vírus que apresentam uma estrutura externa a esse núcleo capsídeo, tá? Que nada mais é do que uma camada lipídica associada a proteínas. Essa camada lipídica aqui, ó, que vocês estão observando aqui, ó, associada a proteínas, envolvendo esse núcleo capsídeo, faz com que esses vírus passem a ser chamados de vírus envelopados. Ao passo que os vírus que não apresentam essa, né, essa camada lipoproteica, né, envolvendo esse núcleo capsídeo, são conhecidos como vírus não envelopados. Tá? Então, nós temos aqueles vírus que são formados por esse envelope viral e nós temos aqueles vírus que não são formados por esse envelope viral. Vírus não envelopado e vírus envelopado. Tá? Então, pessoal, então, independentemente da estrutura e do tipo de vírus, tá?
todos eles são formados do mesmo jeito, ou seja, todos eles apresentam uma cápsula proteica chamada de capsídeo, envolvendo internamente o material genético. Isso independentemente do vírus ser não envelopado ou sem envelopado. Então, se nós pegarmos aqui o vírus da poliomielite, o vírus do tabaco e o bacteriófago, todos eles são vírus não envelopados, formados por esse capsídeo envolvendo material genético. Todos eles, sem exceção. Da mesma forma, em relação aos vírus envelopados, eles também só apresentam esse capsídeo envolvendo material genético, só que, para além disso, eles apresentam externamente uma cápsula de natureza lipoproteica. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, então, que independentemente do tipo de vírus que nós estamos considerando, a estrutura é a mesma. Ou seja, existe um núcleo capsídeo, um capsídeo proteico envolvendo material genético. Em relação às outras características, tá? Nós podemos dizer o seguinte, que os vírus eles são observados somente com auxílio da microscopia eletrônica. Não é possível a observação de vírus utilizando a microscopia de luz ou microscopia óptica, que é essa microscopia de bancada, de laboratório que nós temos. Tá? A microscopia eletrônica ela permite uma ampliação da imagem várias e várias vezes a mais em relação à microscopia óptica comum. Tá? Então, essas estruturas que nós falamos anteriormente, em relação ao capsídeo, em relação ao material genético, em relação a essa membrana lipoproteica presente naqueles vírus envelopados, só podem ser observados com o auxílio da microscopia eletrônica. A microscopia óptica não permite a visualização de nenhum tipo de vírus. Tudo bem? Uma característica que é fundamental é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, e aqui eu fiz questão de colocar essa observação em letras bem expressas para mostrar para vocês o seguinte. Toda vez que nós falamos numa relação ecológica chamada de parasitismo, a gente tem que associar o parasitismo a um hospedeiro. O hospedeiro é aquele organismo que o que recepta, né, que acomoda um determinado agente, no caso específico, o vírus parasita. Se os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, significa dizer que eles precisam estar obrigatoriamente dentro de uma célula hospedeira, tá? Para utilizar o metabolismo dessa célula hospedeira para se reproduzir e também para produzir as proteínas virais, as proteínas que fazem parte da sua composição. Isso é fundamental e uma característica altamente importante para que a gente possa entender todo o mecanismo, principalmente relacionado à reprodução. Uma característica também muito importante se refere a essa aqui, ó, chamada de especificidade. Eles apresentam uma alta especificidade em relação à célula hospedeira. E essa especificidade está associada ao que nós chamamos de infecção viral, tá? Numa relação que nós conhecemos muito claramente como relação da chave-fechadura. Bom, relação da chave-fechadura está associado a essa especificidade por quê? Porque para que você possa abrir um cadeado ou abrir uma fechadura, tem que ter uma chave específica. Senão você não consegue abrir. Tá? É a mesma forma que nós podemos falar da relação existente entre as proteínas virais com as proteínas presentes na membrana plasmática da célula hospedeira. Tá? Se nós imaginarmos aqui, se nós pegarmos essa figura como exemplo, né, que é uma figura, né, do SARS-CoV-2, que é exatamente o vírus, né, causador da Covid-19, nós podemos observar que existe uma relação altamente específica entre as proteínas, tá, do envelope viral do vírus SARS-CoV-2 com a proteína presente, né, na membrana plasmática da célula hospedeira. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que esse vírus ele só vai poder entrar, só vai poder infectar essa célula hospedeira se houver uma reciprocidade entre as proteínas do vírus com as proteínas da membrana plasmática da célula hospedeira. Se não houver essa especificidade, não haverá o processo de infecção viral para dentro dessa célula hospedeira. Tá? Então, não adianta nada nós termos, por exemplo, vírus que acometem células do sistema respiratório, por exemplo, tentando infectar células epiteliais, células que revestem a pele. Porque como não há um processo de compatibilidade entre essas duas estruturas, a proteína do vírus com a proteína
de membrana da célula hospedeira, o vírus não vai conseguir infectar. Tá? Então, essa característica é uma característica também bastante importante, porque é exatamente por essa especificidade que vai existir a relação de infecção de uma célula com um vírus específico. Tá?